Boa noite, pessoal. Bom, daqui um minutinho nós vamos dar início à nossa live com o Dr. Daniel, né? Dr. Daniel Martins é cientista, e nós vamos falar sobre a ciência básica na compreensão da esquizofrenia. Olá, Agora eu. Tudo bem, doutor? tudo bom, Sara? Daniel tá bom, viu? Não precisa me chamar de doutor, não. Ah, tá bom então. Então, Tudo bem? eu tô bem, e você? Tudo bem. Obrigado pelo convite aí pra gente bater esse papo, viu? Eu que agradeço você ter aceitado o convite da Anne aí para tirar algumas dúvidas, né? Para Claro. deixar a gente assim um pouquinho aí mais até otimista, né, com relação às pesquisas voltadas para a esquizofrenia, né? Com certeza. Daniel, você pode se apresentar para a gente, por favor? Claro. Quem é o Bom, Daniel? sim. Eu sou Daniel Martins de Souza, eu sou professor na Unicamp, onde eu me graduei também. Eu estudei biologia durante a graduação. Aí eu fiz doutorado já estudando esquizofrenia e durante o meu doutorado eu comecei a estudar proteínas, né? Como que as proteínas que são produzidas no cérebro convidas com a esquizofrenia, né? Aí eu fiquei um tempo fora do Brasil, eu fiz 2 pós-doutorados, né, na Alemanha e na Inglaterra. Aí eu voltei para a Alemanha de novo, fiquei um tempo ali com um pequeno grupo de pesquisa, e eu retornei para o Brasil faz 11 anos. Então, na verdade, eu iniciei meu doutorado em 2004, né, já tem 16, 4, 14, 24, né, 22 anos aí, quase. E desde então eu tenho estudado esquizofrenia, né? Mas estudo a esquizofrenia no meu laboratório, assim como vários colegas, né, do ponto da ciência básica, né, do ponto de vista da ciência básica. Então a gente tenta entender melhor o que é que pode causar esquizofrenia, o que é que pode fazer com que ela se mantenha, por que que alguns medicamentos funcionam melhor em algumas pessoas do que em outras, né? Mas isso tudo do que a gente fala do ponto de vista molecular, né? Ou seja, das menores substâncias que a gente produz no nosso corpo, né? Para que isso possa propiciar, então, conhecimento que venha a se tornar, né? Por exemplo, novos medicamentos, uma compreensão melhor quanto o diagnóstico e coisas assim, tá? Legal. Então, vamos lá, primeira pergunta, né? Até a gente meio que conversou um pouco antes, né, Daniel? Uhum, sim, Então, vamos lá. Você fala que a vida existe por conta das proteínas. sim. Então, você pode falar mais dessas moléculas e no que ela ajuda na esquizofrenia e também falar sobre a biologia da esquizofrenia, esses estudos que vocês fazem, né, das células cultivadas em laboratório Sim. como é que é a pesquisa, né, pelo sangue e pelo cérebro de pessoas com esquizofrenia. Você pode explicar para a gente? Assim, numa Claro. linguagem que a gente entenda bem, tá? Tá bom, vou tentar. Bom, é Não assim, as proteínas, elas são as moléculas que executam, elas são as substâncias que o nosso organismo e todos os seres vivos produzem, que executam todas as nossas funções. Então, de maneira bem resumida, todo ser vivo, e aí, obviamente, nós também, nós seres humanos também, temos o DNA, certo? O DNA, ele é o arquivo de todas as informações para que você exista, né? Então, o DNA tem os nossos genes, né? E os genes têm todo o código para que cada pessoa, cada indivíduo, e na verdade cada ser vivo, né? Quando falando de tudo, bactéria, planta, bicho, gente, tudo isso, né? Tem um DNA e aquele DNA ele arquiva informações para você ser o que você é, né? Então, só que o DNA ele só é um arquivo de informações. O DNA é como se fosse uma receita de bolo, né? Então imagina que se alguém passar uma receita de bolo para você, você tem a receita na mão, mas você não tem o bolo, concorda? Você vai ter que ir lá no mercado comprar farinha, comprar ovo, comprar leite, né? Para fazer o bolo. Então imaginem que o DNA é a receita que você tem na mão, é o texto, né? Ah, você vai misturar isso, isso, isso. As proteínas são o bolo de fato, né? Ou seja, tudo que o nosso organismo faz e tudo que nós somos existe porque a gente faz dentro das nossas células proteínas. E essas proteínas têm diversas funções e elas nos transformam no que nós somos. Então,
nosso cabelo é dessa cor por conta de proteínas que são feitas no folículo capilar. A nossa pele é da cor que é, ou da forma que é, por conta das proteínas que são produzidas nas células da pele, tá? Então, as proteínas, elas são a chave de toda a vida, na verdade. E quando eu falo proteínas, né, as pessoas falam assim, poxa, mas essa proteína mesmo que eu me alimento, por exemplo, quando eu como feijão, quando eu como carne, como... Isso, é a mesma proteína, né? Na verdade, quando eu como feijão e falo, eu comi feijão, eu comi proteína, né? São as proteínas que a planta do feijão produz para que a planta sobreviva, né? Quando uma pessoa come carne, por exemplo, né, para quem come carne, as proteínas do músculo daquela carne, né, de onde veio aquela carne, são, né, o que fazem aquele animal vivo, tá? Então as proteínas, elas são a base de toda a função biológica. Acho que é sempre manter isso em mente, né? A receita do bolo é o DNA, mas só com a receita você não tem bolo, né? Você precisa de fazer o bolo. Então, quando a célula faz o bolo, a célula está fazendo proteínas, tá? Então, naturalmente, a gente, uma pessoa que felizmente não é afetada pela esquizofrenia, ela tem literalmente dezenas de milhares de proteínas no cérebro dela sendo produzidas, fazendo uma série de coisas, uma série de funções, né? Em diferentes células, tá? Mas basta dizer que você produz dezenas de milhares de proteínas diferentes no seu cérebro. E as proteínas, as proteínas produzidas no nosso corpo, elas têm uma característica muito dinâmica. Então, quer dizer que a quantidade e quais proteínas são feitas, elas mudam de acordo com diferentes estímulos. O que quer dizer isso? Quando a gente está aqui sentado agora conversando, o nosso cérebro está produzindo um conjunto de proteínas para que a gente preste atenção, para que a gente consiga articular o que está falando, né? Raciocinar naquilo que está falando. Mas o seu cérebro vai produzir um conjunto de proteínas diferentes se você estiver, por exemplo, fazendo uma corrida, né? Eu vou sair para correr então aqui da minha casa. Então, seu cérebro passa a produzir um outro conjunto de proteínas, porque naquele momento você não está articulando ideias aqui, né? Você está fazendo uma coisa mais física, né? Lógico, isso também depende de raciocínio, mas muda quais proteínas e quanto elas estão sendo feitas. E isso é verdade também para os distúrbios mentais. Então, pessoas que felizmente não têm esquizofrenia, elas têm um conjunto de proteínas sendo produzidos que é diferente de quem tem esquizofrenia. E o que a gente faz no laboratório é tentar identificar quais são essas diferenças. Então, lá eu comecei esses estudos, como falei, né, em 2004, investigando cérebros de pessoas que tinham esquizofrenia e pessoas que não tinham esquizofrenia. Então, eu literalmente comparava, né, quais proteínas tem e quanto tem dessas proteínas no cérebro de quem não tem esquizofrenia, comparado ao cérebro de quem tem esquizofrenia, né? E aí, o que isso vai me dizer? Isso vai me falar quais são as funções biológicas, o que biologicamente acontece no cérebro de uma pessoa com esquizofrenia, tá? E por que isso é importante? Porque, por exemplo, né, se a gente quiser um medicamento eficaz para uma pessoa com esquizofrenia, eu preciso saber isso, eu preciso saber a biologia da doença, né? Os antipsicóticos que são usados hoje para o tratamento da esquizofrenia, eles foram a base neurobiológica dela, ou seja, a biologia. A gente não descobriu qual era a biologia e desenvolveu um medicamento. Na verdade, ao acaso encontrou-se um medicamento que tinha um efeito antipsicótico e ele passou a ser utilizado. E depois a gente descobriu por que ele funcionava. Então a gente fez um caminho inverso, né? Na verdade, na ciência, isso não é incomum. Até isso acontece eventualmente durante o desenvolvimento de um remédio, né? Às vezes as pessoas testavam um medicamento, encontram outro efeito e aí passavam a usar aquele medicamento para determinada coisa, né? Então, por exemplo, o primeiro antipsicótico era testado como antihelmíntico, era um remédio para verme, né? E aí descobriu-se que esse remédio tinha um efeito antipsicótico. Então ele passa a ser usado e investigado a posteriori, né? Então é o contrário, né? A gente começou pelo remédio e depois viu o que acontecia na esquizofrenia. O que a gente tenta fazer na ciência básica é o contrário. A gente tem que entender a biologia para que aí medicamentos baseados na biologia possam existir. Só que esse tipo de investigação, ela é muito minuciosa, porque como eu falei, né, no nosso cérebro você tem dezenas de milhares de proteínas. Eu estudo só proteínas, né? Tem pessoas que estudam as moléculas de gordura que estão no cérebro, tem pessoas que estudam o DNA que está no cérebro, enfim, né? Mas a gente quer entender do ponto de vista das proteínas, né, tudo isso que eu contei. E aí a gente precisa testar essas coisas, né?
Então, quando esses estudos que nós fizemos, nós e outros grupos no mundo também, né? Tem umas, assim, dezenas de pesquisadores ao redor do mundo que fazem isso também, né? Isso não é uma coisa que só eu faço, mas, ou só o meu laboratório faz, né? Mas a gente descobriu, por exemplo, lá uma proteína que parece ser bastante importante para a esquizofrenia, né? A gente precisa testar essa proteína agora. Como eu falei, os estudos que eu comecei fazendo eram em cérebros de pessoas com esquizofrenia. Mas, naturalmente, os cérebros foram coletados após a morte, tá? Não se coleta cérebro de ninguém vivo, né? Assim, só em condições de cirurgia, mas não é o caso para doenças psiquiátricas, né? Então, eu tive, né, a chance de colaborar com um banco de cérebros lá na Alemanha, no qual eles coletavam os cérebros dessas pessoas, né? Eu fiz na Alemanha, né? Mas falando da Alemanha parece uma coisa distante, né? Só para que, abrindo um parênteses, aqui no Brasil existe um dos maiores bancos de cérebro do mundo, né? Em São Paulo, na USP, tá? Então, são coisas que brasileiros fazem muito bem também. Mas eu tive esse contato lá na Alemanha e tive acesso a esses cérebros. Só que uma vez que a gente descobre as coisas nos cérebros, a gente precisa testar agora, né? Então, por exemplo, se eu quiser testar, por exemplo, porque eu queria testar, né, num dos projetos que a gente fez aqui, qual seria o efeito da clozapina, que é um antipsicótico bastante eficaz, apesar de muito tóxico, sobre uma proteína específica, né? Eu não posso testar isso numa pessoa, né? Isso eticamente não é possível, né? Falar assim, olha, toma lá para eu coletar um pedaço do cérebro, não tem como fazer. Então a gente passou a lançar mão de modelos laboratoriais do cérebro, né? Então no nosso laboratório a gente cultiva células cerebrais em laboratório, né? E a gente consegue fazer isso a partir de células de pessoas com esquizofrenia, né? Então, quando eu retornei para o Brasil em 2014, eu entrei numa colaboração com o Stevens Rein, né, que é um pesquisador lá do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, do Instituto Dor de Pesquisa, no qual ele, no laboratório dele, eles coletaram células da pele de pessoas com esquizofrenia e eles transformam, vamos assim dizer, de uma maneira mais simples, né, mais curta, eles transformam essas células em células do cérebro, tá? Em laboratório, obviamente, né? E não só as células do cérebro separadas, assim, mas a gente consegue fazer também o que a gente chama de organoide cerebral, é como se fosse um cérebro em laboratório, né? Então, tem algumas pesquisas nesse sentido. Então, a gente, vamos dizer, consegue fazer no laboratório células de pacientes e aí a gente consegue testar essas coisas, né? Se eu usar esse medicamento, né? Se a gente consegue, inclusive, é possível fazer, inclusive, intervenções genômicas, né? Ou seja, eu posso lá ligar e desligar um gene, tá? Tudo isso em laboratório para tentar entender melhor o papel daquela proteína ou de algumas proteínas que estão envolvidas numa determinada função, tá? Mas tudo isso para dizer que a gente, no nosso campo de pesquisa, a gente mergulha o máximo que a gente consegue dentro da célula, lá na menor coisa possível que a gente faz para tentar descobrir, né? Ajudar a descobrir a origem da esquizofrenia, né? Ou quais são, né, as substâncias que uma pessoa com esquizofrenia produz em excesso ou em pouca quantidade que faz com que ela tenha esquizofrenia, tá? Então acho que é um pouco isso. E Não sei se ficou muito confuso. conseguiram chegar a algum veredito aí do que faz ou não? Assim, tanto o nosso grupo quanto outros vários, né, já conseguiu chegar a vários vereditos. Na verdade, a gente, assim, né, desde a época que eu estudo esquizofrenia, como eu falei, há 25 anos aí, né, a gente descobriu bastante coisa, né? Não só, quando eu digo a gente, não só o nosso grupo de pesquisa, mas, né, em redor do mundo aí, todos os pesquisadores que estudam isso, pesquisadoras que estudam isso, né? Então, tem só uma coisa para dizer que é assim, a pesquisa básica, eu acho que especialmente falando aqui para um grupo provavelmente de familiares, né, de pessoas com esquizofrenia, a, a família ela tem, obviamente, por conta né, do familiar com esquizofrenia, tem bastante contato com a clínica, com a prática clínica, com a medicação, né, com o tratamento, com a psicoterapia, né? Então, essa parte clínica, ela, ela tem vamos dizer assim, ela tem um efeito mais imediato sobre as pessoas com esquizofrenia, né? Porque se alguém está tomando um remédio e não está funcionando muito bem, o psiquiatra pode tentar fazer uma nova rota ali para tentar consertar, né, fazer com que a medicação funcione melhor, né? Então, existe vamos dizer assim, uma intervenção direta na pessoa com esquizofrenia. A ciência básica, ela não é assim. Na verdade, a ciência básica, ela vai descobrindo aos pouquinhos as coisas, né? E
E por que ela é importante? Na verdade, a maior parte dos cientistas no mundo fazem pesquisa básica, né? Porque a pesquisa básica, ela constrói o tijolinho que vai compor um muro que vai fazer com que a gente enxergue mais longe, né? Então, tem uma frase bastante comum, bastante famosa na ciência, né? Que eu acho que foi dita pelo Isaac Newton, mas ele pegou de alguém, de algum filósofo mais antigo, né? De que, como ele fez uma grande descoberta, né? O Isaac Newton fez uma grande descoberta, e a gente sempre fala isso, né? As grandes descobertas são muito vistas, né? Então o Isaac Newton, tem a teoria da relatividade, nossa, ele descobriu aquilo, né? Mas ele falava isso, né? Ele falou assim, eu só consegui enxergar mais longe porque eu estava em cima dos ombros de gigantes, né? Ou seja, o conhecimento da ciência básica constrói, né, esse muro que faz com que em algum momento a gente possa subir no muro e enxergar mais longe e chegar a soluções, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente já descobriu, mas não necessariamente elas já chegaram, né? Ou já chegaram nas famílias de vocês, né? Já chegaram ali para as pessoas que convivem com vocês e têm esquizofrenia. Mas eu tenho certeza que isso tem chegado, né? Às vezes, alguém que tem um histórico familiar um pouco mais longo tem percebe uma melhora na maneira de se tratar, na maneira de diagnosticar, né? Ela é lenta, mas é porque o conhecimento vai sendo construído, né? Na psiquiatria em particular, esse conhecimento ainda precisa ser bastante desenvolvido, né? Mas enfim, voltando, né, o que a gente já descobriu, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente já descobriu é que no cérebro a gente tem dois tipos de células, basicamente. Quando a gente fala de cérebro, a gente sempre pensa numa célula chamada neurônio, né? A gente fala, os neurônios, né? Porque eles se comunicam e eles fazem toda a função cerebral, né? Mas no cérebro não tem só neurônio. No cérebro tem um outro tipo de célula, né? Uma outra classe de células chamada células da glia, né? E essa glia, né? É um termo em grego para cola, né? Então, porque os cientistas, quando descobriram essas células, achavam que elas eram cola para os neurônios, né? Então, elas mantinham os neurônios grudadinhos ali e fazendo a função que eles tinham que fazer. Mas a gente já descobriu que, na verdade, essas células que eram meramente cola no passado, né, meramente, assim, uma coisa para estrutura, elas têm uma função muito importante, né? Elas atuam junto dos neurônios para fazer eles funcionarem, né? Então, os neurônios dependem muito dessas células para funcionar. Esses neurônios dependem muito dessas células para fazer energia, depende dessas células para conversar até. O neurônio, falando de maneira bem simples, conversa um com o outro, né? Existe vamos dizer assim, fica uma espécie de sujeira ali no meio da conversa e tem uma célula, né, que chama astrócito, que limpa essa sujeira ali para que a conversa continue existindo de maneira limpa, vamos assim dizer, né? Tem uma outra célula que chama oligodendrócito, né, que é uma célula que faz a bainha de mielina. Essa, eventualmente, as pessoas já ouviram falar, né? Porque um neurônio, quando conversa com o outro, ele conversa de maneira química e ele conversa de maneira elétrica, né? Tem os elétrons que passam, né, pelo cérebro. Quando a gente vê uma ilustração no cérebro, geralmente você vê, né, uns pequenos raios, assim, né? Porque tem informação elétrica passando ali. Mas para passar informação elétrica, né, em todo lugar, assim, se você for passar informação elétrica no fio do poste, né, o fio está encapado, não é isso? E o fio não está encapado só para as pessoas não tomarem choque. Ele está encapado para que a energia que está passando ali não se perca, né? Senão ele sai para o ar, perde no ar. E os nossos neurônios também têm isso. Para que a energia elétrica que passa sobre ele ali não se perca, você tem tipo um encapamento do fio. Essa é a bainha de mielina, né? É o encapamento do fio, sabe? E na esquizofrenia, né, o nosso grupo fez algumas descobertas nesse sentido, né? Quais são as proteínas que preponderantemente estão deficitárias, né, na produção da bainha de mielina, tá? Isso tudo tem um efeito importante porque, por exemplo, outra coisa que a gente descobriu é que a clozapina, né, o tal do antipsicótico que funciona bem, apesar de ser muito tóxico, ele estimula essas células a fazer mielina, né? Então, veja só, no início, a gente sempre achou que clozapina atuava lá sobre esses neurotransmissores, só sobre os neurônios. Mas não, a gente vê que ele atua também sobre as células da glia, de forma a melhorar a função cerebral, né? Então, o fato de ter descoberto que não é só no neurônio, a gente não pode tratar só o neurônio. A gente tem que tratar também essas células da glia. Faz com que novas perspectivas de tratamento apareçam, né? Eu, particularmente, por tudo que a gente tem estudado e descoberto, né?
é uma hipótese, tá? Uma hipótese quer dizer que é uma tese fraca, né? Então é uma coisa que a gente tem que comprovar, tá? Mas eu trabalho, né? A gente trabalha no nosso laboratório tentando comprovar, por exemplo, né, que a esquizofrenia é uma doença da glia, não é uma doença do neurônio. É o nome? Glia, das células da glia, né? A gente acredita nisso, porque a gente acredita que, na verdade, a disfunção dos neurônios, que é tão conhecida na esquizofrenia, né, que até é descrita como uma doença de desconectividade, né, ou seja, os neurônios não conseguem conversar direito, para nós, isso é reflexo do fato da glia não funcionar bem. Porque como as células da glia precisam suportar os neurônios, essas células não estão fazendo isso de maneira adequada e aí os neurônios não funcionam bem. Tá? Essa é uma hipótese com a qual a gente trabalha. Se você chamar outros pesquisadores aqui, alguns vão falar assim, não, de jeito nenhum, né? A esquizofrenia é uma doença de desconectividade neuronal, né? Então são os neurônios, tá? Mas tudo isso é importante, né? A gente trazer novas questões para tentar entender melhor, tá? Então tem isso, né? A gente descobriu já, por exemplo, que essas células da glia são importantes e precisam ser miradas, né? Pelos medicamentos que forem ser desenvolvidos, né? A gente sabe, por exemplo, que o cérebro de uma pessoa com esquizofrenia produz energia de maneira diferente, né? Isso não é novo, na verdade. Já lá dos idos de 1970 já se tinha descoberto, né, que o córtex pré-frontal, né, que é o pedaço do cérebro que nos faz humanos. Se a gente comparar nosso cérebro a de um macaco, né, de um símio lá, a única diferença, uma grande diferença é o córtex pré-frontal, né, que a gente tem, tá? No córtex pré-frontal de uma pessoa com esquizofrenia existe um fluxo de energia menor, vamos assim dizer, né? Produz-se menos energia ali. E energia para o cérebro é muito importante. Na verdade, uma parte significativa da energia que a gente produz no nosso corpo, né, é usada pelo cérebro. Tá? Algo em torno de 40% do que a gente produz de energia no corpo vai para o cérebro. Tá? Porque ele demanda muita energia mesmo. E o que a gente já descobriu, por exemplo, são quais são as proteínas, tá, que estão associadas a isso. Né? E por que isso é importante? Porque, na verdade, a gente tem centenas de genes, centenas de proteínas associadas ao metabolismo de energia. E aí, se você for pensar assim, eu quero desenvolver um medicamento que possa mirar o metabolismo de energia. Tá, mas em qual proteína eu vou mirar? Porque tem centenas, né? E elas estão tão só presentes no cérebro, elas estão presentes no corpo inteiro. Então também eu tenho que mirar direito, porque senão eu posso tentar mirar no cérebro e acabar acertando no teu coração, entendeu? Alguma coisa assim, né? Então a gente já descobriu, por exemplo, proteínas que estão associadas especificamente ao metabolismo de energia, né? Enfim, tem uma série de descobertas dessas que eu falei, né? Que a gente vai pondo tijolinhos aí para tentar melhor entender, né, a doença. Mas talvez uma outra coisa que possa ser interessante dizer também é que, ao passo que a gente investiga isso, né, essas pequenas coisinhas dentro do cérebro, a gente investiga também, como você já mencionou, né, proteínas que estão no sangue das pessoas com esquizofrenia. E essas proteínas, elas podem servir de biomarcadores, né? O que é um biomarcador? Um biomarcador é uma entidade, né? É uma substância que você produz, que o seu organismo produz, e que indica alguma coisa. Indica se você está doente, indica se você está sadio, indica se o medicamento funcionou, se não funcionou, né? Então, por exemplo, homens costumam fazer o exame de PSA no sangue, né? Às vezes, não sei se já ouviram falar, mas quando homens têm, a partir dos 40 anos, passam a fazer um exame de sangue periódico, né? Que procura por uma proteína chamada PSA. É uma proteína única que está no sangue e que se uma pessoa tem um risco de câncer de próstata, por exemplo, essa proteína aumenta bastante, né? Então, esse é um biomarcador. Se a pessoa fizer o exame, né, depois dos 40 anos e essa proteína estiver muito alta, potencialmente ela tem algum problema na próstata e que precisa ser examinado, tá? Então, esse é um biomarcador. Por exemplo, mulheres grávidas fazem aquele teste do xixi, né? O teste do xixi é uma proteína, né, que é um hormônio, na verdade, que ele só é produzido especificamente quando a pessoa está grávida, né? Então, se ele aparece ali, né, o teste do xixi é basicamente ele consegue detectar aquela proteína, né? Então, se ele aparece, a pessoa está grávida. É isso, né? Então, é um biomarcador, tá? E a gente tenta procurar proteínas que sejam biomarcadores para a esquizofrenia também, né? No nosso caso, no laboratório, a gente procura por proteínas que pudessem nos dizer qual é a chance que alguém tem de responder bem à medicação.
tá? A gente fez um grande estudo, né, procurando por proteínas em pessoas que respondem bem à medicação e pessoas com esquizofrenia, né, naturalmente, que respondem mal à medicação. E a gente conseguiu chegar, né, num biomarcador, vamos assim dizer, né, na verdade são vários juntos, né? Aí tem todo um trabalho computacional para combinar esses dados, né? Mas são vários biomarcadores que podem nos predizer qual que é o melhor medicamento que uma pessoa pode tomar, né? Porque assim, na esquizofrenia existe sim, é imperativo que novos medicamentos apareçam, né? Mas até que isso aconteça, os medicamentos que são usados estão aí, né? Ah, mas faz 30 anos que se usa, 40, 50 anos que se usa os medicamentos. Sim, mas eles continuam sendo usados. Então a gente entende que a gente tem que tentar atuar sobre isso, né? E para uma pessoa com esquizofrenia, quanto mais rápido a medicação funcionar, melhor, né? Porque menores são os efeitos deletérios, né? Dos surtos psicóticos, né? Todas as coisas, né? Esse declínio cognitivo que acaba não voltando mais, né? Então, a gente tenta descobrir aí proteínas que possam ser biomarcadores, né? O nosso sonho nesse caso, né, seria a gente criar um exame de sangue mesmo. Então, a pessoa, quando for diagnosticada, faz um exame de sangue e fala, ó, você tem que tomar esse remédio aqui. É esse que vai funcionar para você, né? Então, essa é uma vertente que a gente estuda das proteínas aí também. Deixa eu te perguntar, não sei se eu vou falar corretamente, tá? Mas quando você Fica estava tranquilo. falando aqui dos neurônios, né, que tem ali a bainha de Célula guia, mielina, né? Bahia de Melina. Uhum. É onde se fala sinapse, é Na isso? verdade, a sinapse é assim, os neurônios fazem sinapse, né? É, Então, o neurônio, ele é uma célula e ele tem como se fossem uns braços, assim, né? Vamos dizer. E esses braços têm como se fosse uma mãozinha, vamos dizer assim, né? Você pode falar braço ou mão, ou falar assim, como se fosse um tronco de árvore, né? E um ramo, né? De folhas, né? E aí, a sinapse é essa conversa entre diferentes neurônios. Né? Então, o braço de um neurônio aqui, o braço de outro, e eles fazem essa conversa. Eles não se tocam, né? Eles uhum. simplesmente têm, né, uma conversa química aqui acontecendo, né? Então, essa é a sinapse. Mas para que ela funcione, o braço aqui precisa ter a mielina apropriadamente, entendeu? Você Se não falou que tem tem que estar mielina direito encapado, aqui, né? como é Você que é? falou que tem que estar encapadinho, é como um fio que tem que estar. Exatamente. É isso aqui, né? Que tem que estar encapado. Isso, Se exato. ele estiver, vamos supor, desencapado, o que Aham. acontece? Então, O que esse sai? é Energia? esse é o ponto, né? Bom, assim, por definição, se tiver desencapado, vamos dizer, Uhum. provavelmente o fluxo de energia, vamos chamar de energia, né? Que passa Sim. ali, ele vai se perder, né? E essa energia que passa por ali é super importante para que essa conversa química aconteça, entendeu? Porque é essa energia que vai disparar, né? Olha, manda essa molécula química aqui para o outro, né? Então é isso que acontece. Esse desencapamento do fio, vamos dizer, é uma coisa que acontece muito em doenças neurodegenerativas como a esclerose múltipla, por exemplo. A esclerose Sim. múltipla, a pessoa tem uma desmielinização muito intensa no cérebro, né? E aí é uma doença super grave, né? Então tem várias doenças desmielinizantes, né? A esquizofrenia, ela não é considerada uma doença desmielinizante clássica, mas existe sim uma perda de mielina. E como eu falei, o que é interessante é ver que os medicamentos que funcionam para a esquizofrenia, esses antipsicóticos, por mais clássicos que sejam, aí na primeira ou segunda geração, eles induzem os oligoneurônios a fazer mielina. Ou seja, de alguma forma, fazer mais. Tá? Uhum. Deixa. Estava aqui no meu celular as perguntas, peraí. Foi Bom, passando então, umas perguntas aqui, ó, se eu só puder comentar, alguém perguntou aqui o que é. esquizofrenia, né? Que alguém perguntou. Alguém tinha perguntado aqui, na verdade eu não tenho um motivo pessoal, né? Eu não tenho um familiar afetado por esquizofrenia, mas foi uma oportunidade, na verdade. Eu já estudava proteínas na faculdade, enquanto fazia iniciação científica, né, que a gente fala, Uhum. mas eu queria investigar o cérebro, eu sempre gostei do cérebro, né? E aí eu me deparei, né, com uma oportunidade de fazer um doutorado numa parceria entre a Unicamp e a USP, né, e no laboratório do professor Wagner Gattas, lá do Instituto de Psiquiatria da USP.
E aí ele estuda, né, um expert em esquizofrenia, né, uma pessoa, assim, uma referência mundial em esquizofrenia. Naquela época eu trabalhava no laboratório dele, o Emanuel Dias Neto, que foi o meu orientador de doutorado de fato, né? Então foi uma oportunidade que apareceu, mas é algo que assim, eu nunca deixei de fazer, nunca mais deixei de fazer, né? Eu sempre duas coisas acho que me fascinaram mais, né, a seguir nessa linha. Primeiro era que, como eu falei, quando fiz doutorado eu estudava os cérebros das pessoas, né, que tinham falecido, mas que tinham esquizofrenia ou não. E eu lembro que quando estava no laboratório, eu via. Eu ia trabalhar com os pedaços do cérebro mesmo, né? São pedaços, assim, né? E aí a gente faz toda uma preparação para extrair as proteínas. Tá? E eu lembro que eu olhava aquilo e falava assim: nossa, já pensou que isso aqui esteve no cérebro de uma pessoa, né? Então aqui tem memórias, aqui tem sentimentos, aqui tem uma série de coisas, né? Que aquela pessoa passou, sentiu, teve, né? Então é uma coisa que me fascinava, assim. E até hoje, assim, eu penso nisso, né? E me fascina. Me fascina, meus estudantes lá no laboratório fazem, por exemplo, células, né? De pessoas, como eu falei, né? A gente transforma células no laboratório, né? De uma forma para outra, né? Então, pensar, poxa, a gente faz emula o cérebro de alguém aqui no laboratório, né? E de uma pessoa, de novo, que tem uma família, que tem né, uma história de vida, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que faz com que a gente se fascine e respeite bastante, né? E outra coisa que também percebi é que, como eu comentei meio de passagem, né? A psiquiatria, do ponto de vista molecular, né? De tudo isso que eu estou contando aqui, ela ainda demanda atenção, né? Ou seja, a gente precisa estudar mais, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em pessoas que estudam câncer, né? Câncer é uma área muito mais estudada, muito mais conhecida, né? Com muito mais tratamentos. É lógico que é uma doença muito grave, né? E a gente sabe quanto ainda afeta a população, as pessoas, a humanidade, né? Mas é algo muito mais estudado. Mesmo em termos do cérebro, as doenças neurodegenerativas clássicas aí, né? Do mal de Alzheimer, doença de Parkinson, né? Essas são muito mais estudadas do que as doenças psiquiátricas. Então, sei lá, foi uma coisa do tipo, eu preciso continuar dando atenção a isso também, né? Porque alguém tem que fazer, né? E não só alguém, como eu falei, eu já disse também, tem muitos grupos no mundo, né? De excelência que têm descoberto coisas interessantíssimas, né? Mas até por isso também a gente ainda acho que está na fase de construir bem esse muro para que a gente possa se apoiar e ter soluções que cheguem, né, para as pessoas de fato. Como eu falei, a ciência, principalmente a ciência básica, ela tem um ritmo, ela é demorada, né? Para quem, imagino, né, que para quem tem uma pessoa em casa com esquizofrenia, ela quer soluções, ela precisa de soluções rápidas. Mas a ciência vai fazendo o papel dela e quanto mais gente fizer, mais rápido vai. Então, eu pensei que é um jeito de ajudar também, sabe? E em questão de vocês terem na pesquisa dinheiro, isso tem muita ajuda externa para a pesquisa com relação à esquizofrenia? Porque eu imagino que para o câncer tenha muito, né? É, mas tem, vamos dizer assim, né? Não, não é uma área não dotada de investimento, né? Não, não é comparável, né? Se a gente for pensar assim, nossa, quanto se investe em estudar câncer ou esquizofrenia, tem muito mais para estudar câncer, mas não é uma competição e as pessoas não fazem isso, né, assim, deliberadamente, né? Porque depende também é algo que depende também dos cientistas, né? Tem que ter cientista que queira fazer isso, né? E aí, mas existe investimento. Eu acho que a gente pode pensar que nos países mais ricos, né, existe investimento não só dos entes governamentais, né, que é os que conseguem injetar quantidades assim significativas de dinheiro, mas nos países mais ricos existem também as filantropias, né, fundações que têm dinheiro, né, organizações como a AMI, por exemplo, mas que conseguem arrecadar fundos significativos, né, Quem e sabe um investir em dia, ciência. Como é que é? quem Desculpa. sabe, quem sabe um dia a gente consiga, né, arrecadar muito dinheiro É, e ajudar numa pesquisa, que seria pois prazeroso, é, pois seria, é. nossa, gratificante É, para a gente.
poder colaborar. Na verdade, assim, né, o trabalho de vocês, né, vai além, né, a gente não é só o dinheiro que vai fazer com que as coisas melhorem para as pessoas com esquizofrenia, né? Vocês da AME acompanham e tenho visto o quanto vocês têm se mobilizado do ponto de vista político, né, se engajado politicamente, isso é muito importante, né, porque faz com que a gente tenha a atenção daquelas pessoas que podem tomar decisões, né, e trazer melhorias de vida para as pessoas com esquizofrenia, né? Então, a AME faz um trabalho fantástico, eu acho, né? Até o ano passado a gente fez uma live no Dia da Pessoa com Esquizofrenia, vocês participaram com a gente, e para a gente é um super orgulho porque a gente admira muito o trabalho de vocês, né? Então, não é só dinheiro, né? Tem uma mobilização também política que vocês têm feito de maneira fantástica, né? Mas, como você bem disse, quem sabe, né? A gente não consegue unir esforços aí e trazer dinheiro para a ciência Quem, também, né? se Deus quiser. O ano passado É. foi a Josiane que Sim, participou, né, com vocês. A Josiane exato. é muito querida. Ela estava aí também, tá aí também, eu vi que ela tá aí. Tá, E, tá. É, tem que estar, é, né? né? E Você, ciência é uma coisa só para completar, ciência custa caro, né? Assim, então, a gente, como dito, né? Quando a gente fala assim, olha, vamos, vamos investir, né, em fazer uma pesquisa, né? São montantes assim, né? Montas altas, né? Custa muito caro fazer ciência, né? E é por isso que é necessário que o governo invista, né? Então, por isso esse trabalho de vocês também, né? Tem um lado no lobby de, olha, não é só a AME conseguir dinheiro, esse trabalho que vocês têm feito é importante que pode fazer com que os políticos percebam, né, que doenças psiquiátricas precisam de atenção, precisam de mais investimento, né? Então isso acaba vindo deles também. Eu tenho boa esperança porque, assim, os estudos psiquiátricos são bastante presentes, né? Talvez mais do que nunca, né? Transtornos de humor tem sido mais, né? A gente vê mais, né, coisas sobre depressão, ansiedade, né? Mas claro que isso também inclui, né, esquizofrenia, transtorno bipolar. Então, eu tenho a esperança de que sim, isso vai ser mais notado, mais investimentos vão vir, aí também maior interesse das pessoas, né, em ajudar a resolver esses problemas, e isso vai fazer com, como eu falei, né, o muro consiga ser construído mais rápido aí para a gente chegar em soluções melhores, né? com certeza. Você, no nosso primeiro vídeo, né, o que caiu, você falou Né? que a clozapina é um medicamento antigo, mas ele é muito tóxico, Hum. né? No que ele é tóxico? Bom, eu vou comentar aqui o que eu leio, né? Eu não sou Sim, médico, né? Então eu sim. sempre falo isso porque às vezes as pessoas começam a procurar e falam, mas isso que eu não sou psiquiatra, né? Eu sou biólogo de formação, né? Eu sou bioquímico de formação, então, mas o que leio da literatura, né, é que a clozapina, ela tem, vamos dizer o seguinte, ela tem efeitos bastante eficazes para controlar sintomas da esquizofrenia, mas ela atua sobre outros sistemas também que levam a modificações no organismo que não eram esperadas, né? Uhum. Então, a granulocitose é uma delas, né? Assim. E pessoas que são tratadas com clozapina, até onde sei, precisam fazer exames de sangue periódicos, né? Por conta desse potencial da granulocitose, que basicamente seria um desligar do sistema imune, aí, né? Você perder células brancas, né? Isso aí seria extremamente perigoso, né? Para uma pessoa que toma. Então, se eu não me engano, acho que semanalmente, né? Quem toma No clozapina tem que início fazer exame. semanal, aí depois quinzenal, mensal, trimestral, semestral, daí não deu nada. Aí você passa a fazer, né? Eu acho que não sei se é semestral ou trimestral, só para ver se está tudo ok. Mas passou Tá. desse período, não deu granulocitose, pode continuar. Entendi. Então, mas aí isso acontece porque a clozapina é um medicamento que, farmacologicamente, o pessoal fala que é sujo, né? Porque ele não é, sujo é modo de dizer assim, quimicamente ele atua sobre muitas coisas que vão além do que precisa para a esquizofrenia, né? Vamos dizer. Então, por exemplo, alguns projetos que a gente tem no laboratório, a gente tem dois projetos no laboratório, né? Um de mestrado e um de doutorado que estão sendo conduzidos, que a nossa ideia basicamente é tentar entender o que a clozapina faz de bom e o que ela faz de ruim, né? Porque se a gente conseguir só ter um medicamento que faz a parte boa, seria fantástico, né? Nós, no nosso laboratório, não vai desenvolver esse medicamento. Mas a nossa ideia é tentar dar pistas, né? Para falar, olha, tem que fazer um medicamento que mexa nisso aqui e não mexa nisso aqui, né? Então, tem dois estudantes lá no laboratório, a Júlia e o Brad, que eles investigam, por exemplo,
o efeito dos antipsicóticos, dentre os quais a clozapina, no tecido adiposo, que são nas nossas células de gordura, né? Uhum. A gente sabe que pessoas que tomam clozapina têm grande chance de desenvolver síndrome metabólica, né? As pessoas ganham peso muito rápido, né? Tem uma série de efeitos colaterais bem ruins, né? Podem ter, né? Então a gente tem que entender o que a clozapina está fazendo lá naquela célula de gordura, né? Porque será que a gente não conseguiria pensar em eliminar isso, né? Fazer com que ela não tivesse um medicamento que não atuasse sobre isso, né? Mas é claramente a gente precisa tratar também células do cérebro e ver se não tem coisas parecidas que elas fazem nos dois lugares. O ideal seria que elas fizessem coisas distintas, né? Ah, no cérebro faz isso, no tecido adiposo faz aquilo. Então, eu vou fazer um medicamento só para fazer isso aqui, né? Então, é uma das coisas que a gente faz por lá, né? Mas a clozapina é, pelo que sei, né, clinicamente falando, extremamente eficaz, né? Mas acaba sendo uma última linha, né, de tratamento para pessoas que têm, né, a resistência, a resposta, né? Por conta desse efeito mais tóxico. Mas imagina, né, para que a pessoa, pelo menos até onde vejo, né, e entendo, né, até que a pessoa chegue na clozapina, ela tem que passar por outros remédios por muito tempo, né, e de novo, aí a pessoa vai tendo um declínio cognitivo, uma série de problemas aí que eventualmente podem nem ser reversíveis, né. É. Então, seria o ideal ter um medicamento bom como a clozapina logo de cara, né, porque aí, Uhum. né. Daniel, você falou que o sonho seria poder, através do exame de sangue, falar qual medicamento seria melhor para a pessoa com esquizofrenia, né? Isso. Existem aqueles testes farmacogenéticos que ali vem, né, tudo aquilo que é melhor e não é para você. Inclusive, nós tivemos uma mãe da AME que a gente conseguiu um teste farmacogenético para ela. Ele vai para o Canadá, lá eles fazem, né, todo aquele Sim. estudo e volta. Esse também não seria mais ou menos, através desse teste farmacogenético, saber qual que é o melhor medicamento para a pessoa com esquizofrenia? Ou você Eu, tem alguma restrição com esse tipo de teste? não, eu acho que é informação que ajuda, né, que pode Aham. ajudar. Mas a ideia do teste farmacogenético é outra, né? Na verdade, o farmacogenético, o teste, ele basicamente vai te dar informação sobre como o organismo daquela pessoa trabalha com o medicamento, né? Se ela Hum. processa o medicamento muito rápido, se processa muito devagar, né? A quantidade, o tempo que aquele medicamento fica no organismo da pessoa, né? Porque isso tudo vai determinar, né? Quando a pessoa toma um remédio, imagina, ela toma pela boca que vai para o estômago, né? Que chega no sistema gastrointestinal para chegar no cérebro. Então, assim, tem um longo caminho para ele chegar lá. E uma série de coisas vão acontecer, né? Então, quando cai no sangue, o fígado processa uma parte, né? Não é o remédio, né? Não é a substância per se, né? Ela tem que ser processada eventualmente e o processado é que chega no cérebro e faz uma função, né? Então, tudo isso depende de cada pessoa. Cada pessoa é diferente. Cada uma vai processar de maneira diferente. Como eu disse, né? Alguém vai processar às vezes mais rápido. Só que se a pessoa metaboliza muito rápido, imagina que o remédio fica pouco na circulação. Então, é como se ela precisasse tomar mais, né? Hum. Se processa devagar, você não pode superdosar. Enfim, o exame farmacogenético traz informações dessa ordem, né? Mas Ah, bom saber. é de natureza diferente do que o que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é uma coisa mais simples no nível. Eu quero pegar, a ideia seria pegar um pouco de sangue da pessoa, né? E deixar bem claro, né? A gente ainda não faz isso, tá? A gente está Tá. estudando, né? E tentando chegar nessa solução, né? Então, o que a gente tem agora é uma pista sobre isso, né? A gente tem uma pista de que, olha, tem um caminho para trilhar aí, tá? Mas a gente ainda não faz. Mas o que a gente gostaria de fazer no fim das contas é coletar um pouquinho de sangue da pessoa e determinar qual é o medicamento que ela pode tomar, né? Devo dizer também que, né, dentre as limitações, a gente não testa todos os medicamentos. Por agora, a gente testa alguns só, né? Alguns são mais usados aí, né? Mas tem outros que a gente não testa, então não teria como falar sobre todos eles ainda, tá? Então, estou sendo bem claro em relação às limitações, né? Porque também a gente não trazer falsa esperança, né? Falar, não, olha, o pessoal na Unicamp está fazendo lá um teste, tal. A gente não tem isso, né? A gente está investigando, né? Como eu falei, espero que a gente consiga chegar numa maturidade tal que um simples exame de sangue possa contribuir com que um psiquiatra indique, né, um remédio, um melhor remédio. Isso também é outra coisa, né? Ah, alguém pergunta, mas isso vai substituir o trabalho do psiquiatra? De maneira nenhuma, né? Porque
O psiquiatra precisa acompanhar aquela pessoa, né? Precisa saber interpretar o teste, concordar se aquele medicamento vai ser de fato eficaz, né? E acompanhar clinicamente, enfim. Na verdade, a nossa ideia é ter uma ferramenta que auxilie o psiquiatra a chegar nessa solução mais rápido, entendeu? Eu não sei se você chegou a falar isso, mas vocês chegaram a tentar pesquisar alguma coisa que possa, de repente, saber que a pessoa vai desenvolver esquizofrenia? A gente não faz, no nosso laboratório a gente não faz essa pesquisa, mas tem sim laboratórios ao redor do mundo aí que fazem, né? Inclusive também trabalhando com proteínas, né? Eu tenho um colega da Irlanda que tem um trabalho muito interessante que lá na Irlanda eles tinham feito um estudo populacional para saúde, na verdade, para trabalhar com saúde, né? Para saber como que a saúde das pessoas evolui ao longo da vida. Então eles pegaram algumas milhares de pessoas e coletaram o sangue delas a partir de 1 ano de idade até eles são adultos, 30 anos de idade. Então parece que todo ano eles foram coletando, né, um pouco de sangue dessas pessoas por 30 anos. E tem lá alguns milhares de pessoas. E naturalmente, populacionalmente falando, uma parte dessas pessoas teve, né, um diagnóstico de esquizofrenia no futuro, né, quando foram, né, se tornando adultos. Então, veja só que interessante, eles têm o sangue dessa pessoa antes, quando ela era criança ainda, antes dela, né, ter esquizofrenia, no momento mais ou menos do diagnóstico, na hora que ela está tratada. Então, eles têm todo uma história de vida através do sangue, né? Então, eles foram investigando isso, né? E eles estão chegando, sim, em algumas proteínas, né, do sangue que podem indicar o risco maior de uma pessoa desenvolver esquizofrenia, né? Então, eles já propuseram tem uma publicação que mostra, né, que eles já propuseram um quadro de proteínas ali que podem estar presentes. Várias dessas proteínas estão associadas ao nosso sistema imune, né? Então, a esquizofrenia tem, sim, né, bastante dados na literatura que mostram que tem um envolvimento do sistema imunológico, né, que tem uma ativação diferente do sistema imunológico que pode contribuir, né, e nesse caso seriam biomarcadores dessas proteínas, né. E até uma coisa interessante que se fala, né, que nesse estudo eles relacionam o comportamento da pessoa antes do diagnóstico, né? Porque a esquizofrenia é, por definição, né, cientificamente falando, uma doença do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, o cérebro, no momento do desenvolvimento, se desenvolve de maneira distinta, né? E isso leva ao desenvolvimento da esquizofrenia no futuro. Mas, na verdade, não é que desenvolve a esquizofrenia no futuro, né? A pessoa, quando apresenta o sintoma, né? Ou seja, acredita-se que quando ela apresenta o sintoma, ela já está doente há muitos anos. Sim. Só que o sintoma apareceu ali quando a pessoa está terminando o seu neurodesenvolvimento. O nosso cérebro, ele amadurece até os 20, 21 anos de idade, né? Então é no momento do final desse amadurecimento que os sintomas emergem. Mas a doença já existe, acredita-se, desde que a pessoa está sendo formada na barriga da mãe, né? E os sinais já vão aparecendo, aparentemente, né? Ou seja, já tem coisas do tipo relatos do comportamento da pessoa, né? Na relação com a família, na relação com os amigos, com a escola, né? E isso tudo eles estão tentando relacionar agora com as proteínas que a pessoa tem no sangue, né? Será que eu consigo já detectar, né? Como você bem colocou, né? Alguém com 8 anos de idade, olha, essa pessoa tem esse conjunto de proteínas aqui no sangue, e principalmente às vezes por um histórico familiar, ela tem alto risco de desenvolver no futuro, entendeu? Então, aí você poderia pensar em intervenções antes do sintoma emergir, né? E claramente acho que isso poderia ter um efeito bastante interessante. Então, existem sim estudos nesse sentido, né? Eu acho que um estudo legal também de falar é que a esquizofrenia é uma doença muito heterogênea, né? Ela é muito diversa e acho que isso se manifesta nas pessoas também, né? Com esquizofrenia, nos sintomas, na forma com a qual ela se desenvolve, né? De novo, eu não sou médico, mas ouço dos colegas aí, leio, né? Que o curso da doença é muito heterogêneo entre as diferentes pessoas, né? Até mesmo os sintomas, né? São muito diversos, né? E, e tem um estudo que é bem interessante, esse estudo já tem um tempo, já tem mais de 10 anos aí, que mostra que no sangue, algumas pessoas com esquizofrenia têm mais
uma disfunção no metabolismo de energia, na forma com a qual produz energia no corpo, e outras pessoas têm um distúrbio maior nessas proteínas associadas ao sistema imune, né? Então é como se existisse uma esquizofrenia metabólica e uma esquizofrenia imunológica, entendeu? Então, ambas emergem com sintomas da mesma forma, mas consegue se distinguir pelo sangue esses diferentes perfis. E por que isso é importante? Porque imagina que você pode tratar essas pessoas de maneira diferente, certo? Será que alguém que não está respondendo bem à medicação, vamos dizer assim, uma pessoa com esquizofrenia mais metabólica, mas se você tratar o sistema imune, não adianta. E vice-versa, né? Será que se eu conseguisse detectar que alguém tem uma esquizofrenia metabólica e tratar o metabolismo, eu não consigo ter uma eficácia melhor? Então a gente sabe, por exemplo, clozapina é um medicamento que atua bastante sobre o metabolismo, né? Talvez ela fosse mais eficaz para quem tem essa esquizofrenia metabólica, né? E aí você tem outros medicamentos talvez que afetem mais a parte imunológica, entendeu? Então você consegue fazer com que isso seja um pouco mais assertivo, né? Mas assim, de novo, tudo isso é ciência básica, né? Então são coisas que são descobertas, hipóteses que são criadas e a gente vai desenvolvendo em cima, né? Tentando entender um pouco mais. Mas vocês ainda vão descobrir muita coisa. Tenho fé nisso. Eu Espero sempre que sim. falo, não vai atingir meu filho, sabe? Quando descobrirem, acho que a cura não vai atingir meu filho. Mas para os que ainda, né, de repente ainda vão ter esse diagnóstico, vai ajudar muito. É. É, Eu consigo só imaginar, como eu falei, eu não tenho um familiar com esquizofrenia, né? Eu consigo só imaginar o quanto é difícil isso, né? O quanto é a gente pensar, puxa, eu não sei, né? Como eu falei, eu não posso aqui falar para vocês, olha, a gente vai descobrir alguma coisa que vai mudar esse panorama, né? Vai mudar, mas leva tempo, isso é fato. A ciência, ela tem um passo, ela tem um ritmo, né? Que infelizmente não é tão rápido quanto a gente gostaria. Mas é, é que você falou, tem sim, né? A ciência tem momentos na história e que tem uma virada, às vezes, né? Uma descoberta muito importante, né? Quanto mais pessoas estudarem, mais investimentos tiverem, maior a chance de a gente ter uma virada, assim, que possa contribuir muito mais rápido, né? A gente vai chegar lá, mas tem um tempo, de fato, eu digo. Eu só imagina, padeço assim, compartilho do sentimento de que não deve ser fácil pensar isso, né? Quem tem um familiar com né? esquizofrenia. Imagina, você falou lá do estudo da Irlanda, que levou 30 anos estudando, uma pessoa pegando, colhendo sangue, imagine, chegar É, ao resultado, não alcança talvez essas pessoas que, né, exato, participaram exato, dessa pesquisa, exato, mas para os outros, né? Deixa eu te fazer, exatamente. então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que na matéria do Estadão, 19 de julho de 2024, ressalta as semelhanças nas proteínas cerebrais afetadas em pacientes com Covid. Então, a pessoa com esquizofrenia, né? As semelhanças dessas de pacientes com Covid à esquizofrenia. Isso. Aí fala do envelhecimento do cérebro. Então, ali Aham. diz que a pesquisa comparou as alterações cerebrais da infecção àquelas causadas pela esquizofrenia e encontrou padrões de proteínas semelhantes a de doenças como Alzheimer e Parkinson. Teria também, então, a esquizofrenia uma demência? Talvez vir a ser uma demência? Não sei se você Então, pode responder isso, né? vamos dizer assim, eu não posso responder isso porque, de novo, a mim falta a prática clínica, né, para ter esse olhar. Mas do ponto de vista molecular, né, que é o que a gente entende, existem essas semelhanças, né? Ou seja, tem coisas que aparecem lá. Então, acho que tem dois fatos aí. Primeiro, é que, como eu falei, a gente tem uma série de resultados e de dados que mostram, não só no nosso grupo, mas né, no mundo todo aí, o envolvimento das células da glia, né? E que o fato delas, de alguma forma, estarem envolvidas, e da forma que estão envolvidas, então, tem um dado que, um dos primeiros artigos que mostrou o envolvimento dos oligodendrócitos, são essas células que fazem bainha de mielina, mostra que as pessoas com esquizofrenia começam a perder essas células, certo? E aí perder essas células é ruim porque vai ter menos células dessa encapando o fio ali, vamos dizer, certo? Uhum. E a partir desse resultado, começou-se a pensar, começou-se a postular, né, que a esquizofrenia era uma doença neurodegenerativa também, entendeu? Então, porque tem uma degeneração do cérebro.
Mas essa discussão é longa, tem quem acredita nisso ou não, mas assim, talvez ficou fato que não é uma doença neurodegenerativa clássica, como é Alzheimer ou Parkinson, porque neurodegeneração tem uma série de definições que a esquizofrenia não atende do ponto de vista neuroanatômico, vamos dizer, né? Ou do ponto de vista morfológico, né? Da forma que o cérebro tem. Então. Mas algumas pessoas acreditam que existe sim algum nível de degeneração do cérebro, né? Que é só uma definição acadêmica, né? Neurodegeneração não é a mesma coisa que uma degeneração, tá? Mas pode ser que haja algum grau de degeneração. E esses dados, sem falar de Covid, né? Esses dados de esquizofrenia que a gente tem mostram que, de fato, no cérebro das pessoas com esquizofrenia, existe um compartilhamento de funções ali que acontecem também no Alzheimer e no Parkinson. Entendeu? Isso não é exatamente não esperado, porque o cérebro é o que é e aí não vai ser diferente só porque é uma coisa e outra. Mas é fato que eles têm, existem entre essas doenças um certo compartilhamento de informações ali, associados à degeneração. E já existe uma ideia de que a esquizofrenia pode trazer algum tipo de degeneração. Tá? Então, assim, eu não consigo dizer, né, do ponto de vista clínico, se a esquizofrenia pode ser uma demência. Eu não consigo dizer, eu acredito que os psiquiatras dizem que não. Mas do ponto de vista molecular, existe sim alguma coisa que aponta ali que essas doenças têm um caminho comum. Tá? Agora, uma coisa interessante aí envolvendo a Covid agora, nesse aspecto, é que a gente investigou, esses dados que você falou, né? A gente investigou os cérebros de pessoas que infelizmente faleceram devido à Covid-19, que não tinha esquizofrenia, nada a ver, né? Mas que tem uma assinatura, né? Ou seja, tem uma forma, de novo, associada a essas proteínas neurodegenerativas muito parecida com a esquizofrenia, né? E o que é interessante é assim, essas pessoas pegaram Covid. Bom, primeiro que assim, elas eram pessoas que estavam entre 20 e 45 anos. Tem uma faixa de idade ali que não são pessoas idosas, tá? Eram pessoas meia idade ali, jovem para meia idade, que foram avaliadas. Ou seja, se uma pessoa é idosa, você até espera que possa haver algum grau de degeneração cerebral já, por conta da idade. Mas se não a pessoa não é idosa, você não espera que exista grau de degeneração nenhuma no cérebro, né? Não é para ter, tá? Do ponto de vista das moléculas, né? E o que a gente viu nessas pessoas que morreram de Covid, elas têm esse grau de degeneração. Mas veja só, essa pessoa pegou Covid e morreu semanas depois. E o cérebro já tinha um grau de degeneração, entendeu? Então é uma coisa muito agressiva, né? Que se assemelha a uma pessoa que tem esquizofrenia há 30, 40 anos, assim, sabe? Então, uma doença, a esquizofrenia, quando a gente analisa os cérebros das pessoas com esquizofrenia, é do post-mortem, né? Essas pessoas viveram doentes no mínimo 25, 30 anos, né? Ou seja, esse grau de degeneração, né? Se assim pode se dizer, que se assemelha às doenças neurodegenerativas clássicas, como Parkinson e Alzheimer, foi ao longo de um tempo muito longo, de décadas de doença. O pessoal da Covid aí, não, as pessoas ficaram semanas doentes e já tinham uma coisa como essas pessoas têm, né? Ao longo da vida. Então isso é meio assustador, né? Foi um dos dados que a gente divulgou mais na época da pandemia, porque, bom, eu não trabalho com vírus, né? Mas na época da pandemia a gente se voltou para trabalhar com Covid, porque, na verdade, na universidade só poderia fazer pesquisa quem estudasse Covid, né? Se você não estava com Covid, tinha que ficar em casa. E a gente achava que a gente tinha uma série de ferramentas que podiam ser usadas para isso, tá? Então a gente enveredou estudar Covid, né? Foi uma oportunidade de contribuir, né, com a questão. E aí a gente pôde estudar, né, os cérebros dessas pessoas com Covid. Então, como a gente estudou o cérebro das pessoas com Covid a partir das proteínas, e a gente já tinha um monte de dados das pessoas com esquizofrenia, a gente comparou esses dados. E a gente vê uma série de similaridades, né? E essas similaridades, elas podem explicar coisas do tipo: pessoas com esquizofrenia desenvolveram, né, e ainda desenvolvem Covid muito mais grave, doenças muito mais graves do que a população em geral. A taxa de mortalidade de pessoas com esquizofrenia para a Covid é maior do que para a população em geral, né? Então, tudo isso leva a crer que, de alguma forma, as pessoas com esquizofrenia estavam mais afetadas pela Covid, né? E isso pode ser, sim, porque potencializou aquilo que a Covid também faz em conjunto com a esquizofrenia, entende? Então, imagina que uma pessoa com esquizofrenia tem uma série de alterações e quando a Covid vem com alterações parecidas, aquilo potencializa, faz ficar mais forte, né? Então, piora a doença, tá? Então, é por aí que a gente tentou ver, né? E tentou pensar, né? Hipotetizou que
essa semelhança molecular, né, em nível de proteínas aí, da COVID com a esquizofrenia, pode encurtar caminhos de tratamentos também, né? Ou seja, como que a gente trata a esquizofrenia? Será que a gente não pode tratar uma pessoa que teve COVID grave e que desenvolveu coisas como a esquizofrenia tem, né? Porque quando eu falo pessoas com COVID parecem com esquizofrenia, não é uma pessoa com esquizofrenia que pegou COVID. É uma pessoa que não tem esquizofrenia, pegou COVID e o cérebro dela passa a aparecer como alguém que tem esquizofrenia, entendeu? Mas ela Então, passa a ter será que não... comportamento, não? Ela passa a ter É, comportamento ou é só uma modificação no cérebro ali, que, assim que não, vocês estudaram? Porque não deu tempo, né? mas tinham sintomas também, né? Na clínica, a gente não foi isso, mas na clínica foram relatadas, né? Pessoas que tinham surtos psicóticos, né? Que tinham alguns dos sintomas que a esquizofrenia também apresenta. Não só a esquizofrenia, devo dizer, né? Tem também, Sim. teve gente que teve AVC, né? O derrame, né? Pessoas que tiveram afecções cerebrais graves, né? Mais perda de memória, né? Todos esses efeitos advindos da tal da Covid longa, né? Por exemplo, geralmente são cerebrais, né? São neurológicos, tá? Mas, sim, existiam pessoas que passaram a ter sintomas que se assemelhariam ao que tem na esquizofrenia, que não é esquizofrenia, né? Na verdade, quando uma pessoa tem, por exemplo, um surto psicótico, né? Não quer dizer que ela tem esquizofrenia, né? Isso, a psicose tem lá um capítulo específico, né? Para ela própria, né? Então, não quer dizer que é esquizofrenia, mas o disparar o mesmo sintoma pode falar que alguma coisa está acontecendo dentro do cérebro daquela pessoa, na biologia do cérebro. Né? Pode ser semelhante à esquizofrenia. E a nossa ideia era isso, né? Será que é uma pessoa que tem uma COVID grave, né? Que tem sintomas e que tem um problema neural grave, não pode ser tratado como alguém que tem esquizofrenia? E se a gente investigou tanto COVID, na verdade, COVID passou a ser o tópico mais investigado da ciência, assim, da humanidade, né? Em termos de ciência. Será que a gente não aprendeu a tratar a Covid de uma forma que a gente poderia usar para a esquizofrenia também e melhorar a condição de vida dessas pessoas, né? Então acho que foi um pouco por aí o trabalho de tentar conectar essas duas coisas, tá? Volta e meia a gente vê na internet as pessoas falando, e aí entra vídeo aleatório, né? Onde fala assim, depois do Covid, o mundo enlouqueceu, mas no sentido de que o comportamento das pessoas, Uhum. as pessoas parece-me, e me parece mesmo, que depois do Covid, o número de transtornos mentais aí, assim, parece que aumentou absurdamente. Será que então tem a ver com isso aí que você acabou de falar? Pode ser, né? É, eu acho que eu acho que pode ter a ver, se a gente falar primeiro pela condição que a gente passou, né? Que foi assim, o isolamento social, né? A ansiedade pelo antes da vacina chegar, principalmente, né? Então acho Ó, que sim, acho que tem exato, né? O limpar as mãos aí, né? Então acho que teve sim uma série de teve uma pressão, né? Social do conhecimento e tal que fez com que as pessoas de fato talvez disparassem gatilhos aí para transtornos psiquiátricos que talvez normalmente elas não tivessem disparado, né? O transtorno psiquiátrico ele não é só uma doença, ele não é só um ente genético ou bioquímico, né? Tem muito também do ambiente que a gente fala, né? Ou seja, tem a influência do ambiente, né? Então, eu acho que a pandemia foi uma pressão do ambiente muito grande sobre as pessoas e eu acho que, de fato, isso acabou fazendo com que muitos distúrbios psiquiátricos emergissem em pessoas que talvez se não tivesse a pandemia não teria emergido, né? foi o Isso, gatilho. tudo que aconteceu exato, foi o gatilho, né? Mas eu acho que também, Sara, olha, eu estou muito convencido de que a tela do telefone, do computador, estão tendo um efeito bastante grande sobre isso tudo. Isso foi potencializado durante a pandemia, né? A Ah, gente ficou mais, né, usando exato. isso tudo, a gente não sabe mais viver sem a tela. E isso eu acho que tem sido, né? E ainda vai ser, sabe? Eu acho que, assim, o tanto de tela que as crianças têm usado, da forma que têm usado, né? E aí não estamos nem falando, né, de toda a questão que tem sido discutida exatamente essa semana, né, sobre a exposição das crianças nas redes sociais. Não é nem isso. Eu uso da tela mesmo, assim, sabe, do tá jantando, olhando para uma tela, né, que não interage com você,
É. que passa a tarde inteira no telefone e vendo vídeos super curtos, né? Coisas que eu tô falando isso aqui, eu não tô julgando, não, porque eu também faço, no fim, né? Todo mundo faz. E eu acho que isso também tem um efeito bastante grande sobre a saúde mental das pessoas, sabe? Eu acho que a gente ainda está na fase de aprender, né? E eu tenho 2 filhos pequenos, tenho um filho de 9 e uma filha de 4, e eu espero que eles sejam de uma fase, sabe? Eles comentem assim, nossa, na época que eu era pequeno, meu pai ficava o tempo inteiro no telefone, né? Que era um absurdo. E espero que eles notem que isso seja um absurdo e não façam mais, né? Mas eu acho que isso também tem um efeito bem grande, sabe? É. Né? Ah, Daniel, eu não vou tomar mais o teu tempo, porque eu sei que já está tarde. Tem Sim, filho também, amanhã é dia de acordar cedo, né? isso. Eu tenho a te agradecer por tanto ensinamento, sabe? Foi muito gostoso esse papo. Eu acho que a gente aprendeu bastante. E Foi muito legal. vamos ter que fazer uma outra, né? Porque, puxa vida, de Tá? repente cair a nossa live, depois de tanta informação, eu quase tive um treco aqui. Se a gente perder aquele começo, a gente faz uma outra numa próxima para falar um pouco mais. Tá Tá bom? Mas, bom. cara, obrigado pelo espaço também. As pessoas mandaram várias perguntas aí, pessoal. É que vai passando aqui, acaba que não dá para pegar todas, né? Mas fiquem à vontade para entrar em contato aí também, aqui pelo canal, né? Vamos responder na medida do possível, o que dá para responder. A gente acaba tendo várias perguntas do ponto de vista clínico, assim, né? Coisas que às vezes a gente não consegue, né, ajudar muito, mas com o maior prazer a gente vai poder respondendo aqui, tá bom? Mas obrigado, Sara, pelo espaço aí Fala também, qual que é o teu pela canal, ciência. fala qual que é o teu canal para o pessoal seguir a Ah, Neuro. então, que é o @neuroproteomics, tá? É esse que tá aqui, né? Neuroproteomics, com Eu CS. depois eu coloco lá para o pessoal. Legal. Daniel, muito obrigada. Muito Obrigado a obrigada, você, cara. tá? Uma boa noite para Obrigado a você. você. Boa Tchau, noite querido. pra você e pra todo mundo. Tchau.